Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. Com a prova da UERJ se aproximando, eu tenho colocado lá no Instagram alguns mini simulados para a galera ir treinando sobre os assuntos mais recorrentes na prova e também ir treinando para esse novo modelo, para esse novo edital aí que a gente vai ter nesse exame de 2021, nessa prova que acontece agora em maio. E nesse vídeo eu vou fazer com vocês um gabarito comentado do último mini simulado que eu disponibilizei lá ontem, que traz 3 questões. As 3 questões conectadas com esse novo edital que a UERJ lançou. Nesse novo edital, na parte de História, a UERJ inseriu alguns novos assuntos, especialmente assuntos que eram da prova discursiva, que eram do edital da discursiva e que não faziam parte do edital do exame de qualificação. A UERJ trouxe alguns desses assuntos, inseriu nesse edital do exame único e a gente pode imaginar que são assuntos interessantes para a prova de maio. Então, sem muita conversa, vamos lá, vamos para o nosso gabarito comentado com algumas dicas sobre esses assuntos importantes que estão presentes nesse novo edital. A primeira questãozinha é uma questãozinha que aborda o item fascismos e nacionalismos no período do entreguerras, com ênfase nos casos da Alemanha e da Itália. Esse item era um item da prova discursiva que foi levemente adaptado e inserido agora no exame único. É claro que já se falava sobre fascismo, já se falava sobre nazismo no exame de qualificação, mas com o item destrinchado dessa maneira, com um grau de detalhamento um pouco maior, a gente só tinha no exame discursivo. Essa questão poderia ser inserida nesse item, essa questão é uma boa para você pensar sobre como isso pode aparecer nessa prova de maio. A questão diz assim: o episódio narrado na reportagem tornou-se irônico, pois o regime nazista se caracterizava por... Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver qual é o episódio que está sendo narrado na reportagem para entender qual é a razão dele ter se tornado irônico. O que tinha dentro do regime nazista que faz com que esse tal episódio tenha se tornado um episódio irônico? Vamos ao texto para a gente tentar entender isso aí. O bebê ariano ideal, que aparece na capa de uma revista de propaganda nazista em 1935, era, na verdade, judeu. A revelação foi feita pela própria pessoa na foto, Hesse Taft, hoje com 80 anos. Em 1935, a mãe de Hesse e sua tia a levaram para ser fotografada por Hans Bahlen, um renomado fotógrafo em Berlim. Sem que a família soubesse, Bahlen submeteu a foto de Hesse e de outros 10 bebês em um concurso promovido pelo Departamento de Propaganda Nazista, chefiado por Joseph Goebbels. A ironia de a fotografia trazer uma bebê judia foi motivo de piada durante muito tempo na família. Então, essa reportagem que sai em 2014 na BBC, ela conta a história de um concurso que elegeria um bebê ariano ideal e, curiosamente, a bebê vencedora do concurso era uma bebê judia. O bebê ariano ideal era um bebê judeu. E aí fica fácil da gente conseguir chegar nessa ironia que o comando da questão pede. O episódio narrado na reportagem tornou-se irônico, pois o regime nazista se caracterizava por... Então, qual é uma característica do regime nazista que faz com que a história de termos um bebê ariano ideal seja uma história irônica? Vamos às alternativas. Letra A, adoção da censura. Letra B, imposição do autoritarismo. Letra C, promoção do antissemitismo. Letra D, exacerbação do nacionalismo. Cara, é interessante você perceber que nenhuma dessas alternativas, quando a gente pensa sobre o regime nazista, nenhuma delas está errada. O nazismo, de fato, ele adotou censura, o nazismo, de fato, teve um autoritarismo presente, o nazismo, de fato, foi um regime que teve um nacionalismo exacerbado. E aqui entra a importância da gente fazer uma conexão com o texto para responder as questões da UERJ. Conectando com o texto, a gente chega no gabarito letra C, promoção do antissemitismo. É aí que está a ironia. Um governo marcadamente antissemita, um governo que é marcado na história principalmente por conta do Holocausto, é um governo que elege como bebê ariano ideal uma bebê
judia. Aí está a ironia, aí está o gabarito da questão. Mas é interessante a gente perceber que nenhuma das outras alternativas está errada com relação ao nazismo. Então é sempre muito válido você buscar essa conexão com o texto, principalmente quando o comando da questão deixa explícito que você tem que fazer essa conexão. Essa ele diz, o episódio narrado na reportagem, cara, tem que ter uma conexão com o episódio narrado na reportagem. Quero aproveitar essa questão para já te dar uma dica. Tradicionalmente, a UERJ gosta de falar sobre o nazifascismo, pedindo principalmente características gerais desse nazifascismo. Gabaritos da UERJ, tanto da prova do exame de qualificação quanto da prova do exame discursivo, tendem a ser gabaritos que estão conectados com as principais características desse nazifascismo. Então, por exemplo, você poderia usar essa questão para botar ali uma característica do nazismo, a questão da censura, a ausência de uma liberdade de expressão, a ausência de uma aceitação de um pensamento diferente, a ideia do autoritarismo, do totalitarismo, a ideia do antissemitismo, a ideia de um nacionalismo exacerbado que desemboca numa xenofobia. Tradicionalmente, quando a gente olha para as questões que já apareceram na prova da UERJ sobre esse assunto, existe uma tendência a que os gabaritos das questões estejam conectados principalmente com as características gerais. Então, com a prova chegando, o que é importante você dar uma última revisada? Nessas marcas gerais, nessas características gerais desses regimes nazifascistas, destacando especialmente, como o edital diz, os casos da Alemanha e da Itália, Hitler, Mussolini. Primeira questão, então, gabarito letra C, sem grandes dificuldades, mas muito útil para a gente poder dar uma relembrada em algumas marcas desses regimes que sempre aparecem na prova da UERJ. Então vamos para a segunda questão desse mini simulado. Nessa segunda questão, o enunciado diz assim: os contextos políticos nos quais são criados os monumentos interferem na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por eles representadas. As mudanças realizadas no projeto original do Monumento à Independência expressam o seguinte interesse das autoridades governamentais da época. Então percebam que o enunciado ele fala sobre monumentos. Esses monumentos se enquadram dentro de um item do novo edital, que é o item Memória e Patrimônio. Memória e patrimônio sempre aparecem no exame de qualificação da UERJ. O exame de qualificação adora falar sobre isso. Mas no primeiro edital desse ano, esse item tinha saído. A UERJ tinha anunciado que faria uma redução no edital desse ano. De fato, tinha feito, quando ainda se esperava que fosse ter um exame de qualificação e um exame discursivo. E esse item, memória e patrimônio, tinha saído desse primeiro edital. Mas agora, com a transformação do exame da UERJ em um exame único nesse vestibular 2021, a UERJ trouxe de volta esse item que ela sempre gostou de cobrar e que, bom, envolve alguns assuntos que estão muito em alta nos dias de hoje. Falar sobre memória, falar sobre patrimônio, falar sobre monumentos permite, por exemplo, que uma questão da UERJ toque nas questões das estátuas que estão sendo demolidas pelo mundo, nos debates sobre a necessidade de uma transformação nesse olhar para esses monumentos que ainda fazem referência a alguns períodos que hoje em dia, em muitos lugares, se pensa não devem ser exaltados. Então, esse item memória e patrimônio que está de volta no edital agora do exame único é um item bastante conectado com atualidades e a prova da UERJ é uma prova muito conectada com a atualidade. Então vale a pena a gente dar uma olhada com carinho nessa questão para pensar um pouquinho em cima dessa questão da memória, do patrimônio, nessa questão especificamente dentro de um contexto do centenário da independência. Então vamos bater o olho no enunciado de novo para a gente não se perder e aí depois a gente vai no texto, vai nas imagens para buscar informações úteis para a gente responder a questão. Os contextos políticos nos quais são criados os monumentos interferem na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por eles representadas. Então, eu crio um monumento dentro de um contexto determinado e isso interfere na valorização de uma determinada interpretação daquela experiência histórica que está sendo representada. As mudanças realizadas no projeto original do Monumento à Independência expressam o seguinte interesse das autoridades governamentais da época.
Então vamos ler o texto tentando entender qual é o projeto original do Monumento à Independência e quais foram as mudanças propostas nesse contexto, para aí a gente poder refletir sobre qual era o interesse das autoridades da época. Vamos no texto. O texto diz assim, ó: o Monumento à Independência, localizado em São Paulo, foi criado em 1922 para as comemorações do centenário da emancipação política brasileira. Então, ó, quais são as autoridades da época? As autoridades de 1922. Estamos em um Brasil republicano, estamos numa época de República Velha naquele contexto nos anos 20. Beleza. O projeto vencedor, sem a aprovação unânime da comissão julgadora, foi alterado e teve de incluir episódios e personalidades vinculados ao processo de independência, tais como, na lateral esquerda do monumento, passaram a figurar os Inconfidentes Mineiros, na lateral direita, os revolucionários pernambucanos. Na face frontal, permaneceram as esculturas Independência ou Morte e Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Então, olha só, qual é o projeto original? O projeto original é aquele que eles estão falando do que permanece. Permaneceram as esculturas Independência ou Morte e Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Independência ou Morte é uma escultura que vai fazer alusão, por exemplo, à imagem de Dom Pedro. Então, no projeto inicial do Monumento à Independência, existia uma espécie de exaltação à figura da imagem de Dom Pedro I. Quais foram as alterações propostas? Olha só, teve de incluir episódios e personalidades, teve de incluir alteração. Quais foram? Ó, na lateral esquerda, os Inconfidentes Mineiros. Na lateral direita, os revolucionários pernambucanos. Então, esse monumento à independência, em vez de lembrar simplesmente da imagem de Dom Pedro I, vai lembrar dos Inconfidentes Mineiros, vai lembrar dos revolucionários pernambucanos. Eu estou dando um leque de representação maior nesse monumento com essas inclusões que existiram. E aí o que o comando da questão nos pede? O comando fala: as mudanças realizadas no projeto original do Monumento à Independência expressam o seguinte interesse das autoridades governamentais na época. Então, original, Dom Pedro. Mudanças, entram os Inconfidentes Mineiros, entra a galera da Revolução Pernambucana. Vamos lá. Letra A. Reconhecimento da liderança de Dom Pedro nas lutas pela autonomia. Ó, as mudanças querem exaltar a imagem de Dom Pedro? Não, ela estava exaltada principalmente num projeto prévio. Letra B. Culto à identidade nacional instituída pela centralização monárquica. As mudanças te parecem valorizar a monarquia? Quando eu lembro dos Inconfidentes Mineiros, quando eu lembro dos revolucionários pernambucanos que proclamaram uma república em Pernambuco em 1817, eu, com as mudanças, estou exaltando uma centralização monárquica? Não. Letra C. Alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga. Olha como é que a letra C já é interessante. As mudanças expressam o interesse das autoridades de fazer uma alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga. Grito do Ipiranga, o 7 de setembro, Dom Pedro I. As mudanças propostas trouxeram a Inconfidência Mineira, trouxeram a Revolução Pernambucana. Inconfidência Mineira, 1789, Revolução Pernambucana, 1817, Independência, 1822. Então, bom, a letra C já parece muito interessante. As mudanças lembram de movimentos republicanos prévios ao Grito do Ipiranga, exaltam esses movimentos prévios ao Grito do Ipiranga. A letra D fala assim: valorização da participação popular no processo de separação entre Brasil e Portugal. E aí essa letra D fica meio perdida, não tem muito a ver com nada daquilo que a gente está falando, essa é facilmente descartável. Então, para a gente, gabarito, letra C. De fato, essas transformações que foram nos mostradas no texto, elas mostram essa ideia de valorizar esse ideário republicano num movimento já pré-independência do Brasil. Olha como é que eu pego os monumentos históricos dentro desse item, né, de memória, de patrimônio, e faço uma questão envolvendo, por exemplo, o centenário da independência do Brasil, movimentos separatistas. O pano de fundo disso tudo são os monumentos, é a memória,
é o patrimônio, item que está de volta no edital e que a UERJ se amarra em falar sobre. Agora vamos para a questão número 3, uma questão que vem também do edital da específica, uma questão que a gente pode inserir dentro de um item que está presente no edital da discursiva e que agora está presente no exame único. Qual é esse item? As relações entre Estado, capital e sociedade civil no Brasil urbano industrial. Tradicionalmente, na prova discursiva, esse item do edital ele aparece em questões sobre, por exemplo, Era Vargas, com questões sobre JK, com questões sobre João Goulart. Geralmente, quando ele fala dessas relações entre Estado, capital, sociedade civil no Brasil urbano-industrial, a gente está pensando principalmente nesses governos brasileiros aí do século XX, destacando de forma geral Vargas, JK, João Goulart. Essa questãozinha aí é uma questãozinha que envolve especialmente esse período da década de 50 aqui no Brasil. E o comando da questão diz assim: o cartaz acima representava um projeto político e econômico para o país, caracterizado por... Então percebam que a questão nem fala de um governante em si. A questão ela levanta um projeto político e econômico e pede para você refletir sobre esse projeto a partir do cartaz. O que o cartaz te mostra? A campanha, o petróleo é nosso. O cartaz te mostra esse contexto de criação da Petrobras, o cartaz criado nos primeiros momentos da Petrobras, né? Você pode ver que o cartaz é de 1955, a Petrobras é criada em 1953, ainda dentro do governo Vargas. 54 é o suicídio do Vargas, 55 a gente está naquela transição ali, 56 chega o JK. Então, quando essa questão te pede para refletir sobre um projeto político e econômico para o país, quando essa questão te pede para refletir sobre a Petrobras dentro desse projeto, possivelmente você não vai ter muita dificuldade de chegar a um gabarito dentre as seguintes opções. Letra A, obtenção do progresso por meio da iniciativa privada. Gente, criação da Petrobras tem a ver com uma empresa que é, sim, mista, mas que tem controle essencialmente estatal. Então, a gente não vai falar de progresso por meio da iniciativa privada relacionando com um cartaz que fala o petróleo é nosso, que lembra a Petrobras. Letra B, socialização da produção por meio da mobilização popular. Socialização da produção não é algo que está rolando no Brasil naquela época, não é uma ideia que está por aqui nesses governos da década de 50. Letra C diz assim, exploração da natureza por meio da conservação ambiental. E, gente, por mais que a UERJ adore falar de questões envolvendo o meio ambiente, na década de 50 essa não era a pauta do dia. Letra C é aquela que dá para a gente descartar tranquilamente. Letra D, promoção do desenvolvimento por meio da intervenção estatal. Gente, pensa comigo. Criação da Petrobras, empresa criada dentro de um governo Vargas. Falou em Vargas, quase que automaticamente a tua cabeça pensa em intervenção estatal. Falou em Vargas, já é quase automática essa conexão. O petróleo é nosso. Petrobras, o gabarito se torna simples. Petrobras, apesar dela ser mista, né, ela tem um capital que é majoritariamente da União, do governo federal, e ela é criada com o direito de explorar em um caráter monopolista, assim, é monopólio mesmo, todas as etapas da indústria petrolífera nacional. Só a distribuição do petróleo que não era monopólio da Petrobras e das subsidiárias da Petrobras. Mas de resto, todas as etapas da indústria petrolífera eram de monopólio da Petrobras. Cara, não precisa te explicar por que o gabarito vai ter a ver com participação estatal. Inclusive, na mensagem da inauguração da Petrobras, o Vargas disse mais ou menos assim: Petrobras vai ser um marco da nossa independência econômica. Ou seja, uma linha de raciocínio bastante conectada com o nacionalismo econômico, uma linha de raciocínio bastante conectada com uma ação estatal na economia. E por que essas questões envolvendo ações estatais na economia são um assunto relevante nesse ano que a gente está vivendo? Com a pandemia, com tudo isso que a gente viveu desde o início do ano passado, muito se falou no mundo sobre a necessidade de uma ação do Estado para poder dar assistência àqueles mais impactados pela pandemia, dar assistência àqueles mais necessitados. Então,
muito se falou sobre a necessidade de ação estatal dentro desse contexto que a gente está vivenciando. Então, por que não a UERJ resgatar momentos históricos que lembrem dessa ideia de uma ação estatal na economia dentro de um ano onde isso esteve na pauta do dia, dentro de um ano onde esse assunto foi muito falado. Então tá aí uma terceira questãozinha sobre um assunto tradicionalmente cobrado na prova da UERJ e que se conecta, mais uma vez, com coisas relacionadas às nossas atualidades que a UERJ tanto gosta. Essas três questões, então, abordam itens que entraram no edital do Exame Único, itens que vale a pena você ficar de olho para a prova da UERJ. Em breve eu coloco mais um mini simulado e na sequência eu boto aqui também o gabarito comentado, dando dicas para essa prova que está se aproximando. Espero que tenha sido útil, um beijo grande, se cuidem, até uma próxima. Tchau, tchau, meu povo!